como revelação. Toda a Bíblia é uma carta de amor a Deus para o homem. Todos os capítulos e versículos da Bíblia são revelações do amor de Deus a mim e a você. O plano da redenção é a maior demonstração de atitude de amor de Deus para com os homens. Tudo que nos cerca, que envolve espiritualidade, tem como influência máxima, regra maior, o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que o maior mandamento e o primeiro mandamento, o mais importante, é amar. A Bíblia também nos diz que o segundo maior mandamento também é amar. E a Bíblia nos revela que Deus é amor. A Bíblia não nos fala que Deus possui amor, ou que Deus tem amor, ou que Deus sente amor. Não. A Bíblia revela no seu original que Deus é o amor. Deus não sente amor por nós. Pode ser a ação, a atitude do amor, sentir amor, mas Ele é a própria revelação do amor. O que é amor? É Deus. Se eu digo que amo, eu tenho que conhecer a Deus. Se eu digo que amo, eu tenho que entender quem é Deus. Se eu digo que amo, eu tenho que olhar as atitudes de amor de um Deus que agiu por nós. Eu não posso amar alguém ou dizer que amo somente por palavras, é o que a Bíblia nos diz. Nós temos que transformar as palavras, os sentimentos em ação, porque Deus é amor e Deus age em prol de todos nós, em prol da humanidade, em prol do mundo perdido. Deus é amor. E se eu compreendo isto, eu vou viver segundo o amor de Cristo, o amor de Deus em minha vida. Se eu não compreendo isso, e se eu não tenho o amor de Deus e de Cristo em minha vida, nada importa, nada mais é importante, nada tem o seu valor, tudo perde o seu valor. O mais importante é o amor. As 3 primeiras palavras da série O Grande Conflito é Deus é amor. Ellen White começou a escrever a série Grande Conflito, e as suas 3 primeiras palavras, Deus é amor. Na conclusão da série do Grande Conflito, no livro Patriarcas e Profetas, está lá as últimas palavras, Deus é amor. Queridos, como igreja, nós somos cercados por evidências de que Deus é amor. Em sua palavra, através do Espírito de profecia, através da revelação de Deus a nós e sua misericórdia constante, dada e oferecida a nós dia a dia, tudo que nos envolve como seres cristãos que cremos em Deus, a palavra principal, mais importante, é o amor. Nós deveríamos pregar muito mais sobre o amor, viver muito mais amando, porque tudo se resume no que está escrito lá em Mateus capítulo 22, versículo 34 a versículo 40. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Nós precisamos amar, nós precisamos aprender a amar. E eu creio que um dos caminhos que nós podemos aprender a amar é obedecendo. É a didática que Deus deixou para o homem. Filhos, jovens, adolescentes que estão aqui presentes, mesmo que vocês não queiram, obedeçam. Porque um pai só pede algo a você porque ele lhe ama. Um não que um pai diz a você é por amor. Ah, pastor, não é não. De jeito nenhum, mas eu quero ir para tal lugar, minha mãe e meu pai não deixam, e ele fala não, pode acreditar, obedeça. Porque este não da sua mãe ou do seu pai revela lá no mais íntimo e profundo sentimento o amor que ele tem por você. E se você não compreende, obedeça. Porque o caminho da obediência nos leva ao encontro com a revelação do amor. Obedeça. E é assim que temos que agir também com Deus. O que Deus nos pede, obedeça.
porque a obediência é o caminho que nos leva à revelação do amor em Deus, em Cristo Jesus. Obedeçam. Nós temos os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Uma revelação do caráter de amor de quem? Deus. Devo obedecê-los ou não? Eu não quero obedecer a Deus guardando os mandamentos. Me incomoda guardar os mandamentos. Não é a minha natureza guardar os mandamentos, mas obedeça. Porque na obediência aos 10 mandamentos e a todo o princípio que nos conduz como cristãos, no final nós vamos receber a maior manifestação do amor de Deus a nós, aos seres humanos. Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei, porque você obedeceu. A obediência e o amor, podemos dizer que são muito próximos. Obedeçam. Eu posso dizer a vocês que passei a amar o meu irmão porque eu obedeci a minha mãe. Minha mãe dizia assim: meu filho, vai lá. Eu falei: mãe, eu não posso, mãe. Eu não aguento mais, eu corro risco de vida. Obedeça, meu filho. E eu obedecia. Mãe, mas eu não posso trazê-lo para dentro de casa, mãe. Eu tenho meus filhos, a insegurança é muito forte. Meu filho, obedeça. Eu confesso a vocês, irmãos, que o livro, ou melhor, o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 em diante, se cumpriu na vida da minha mãe, e depois passou a ser aquilo também que eu passei a crer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes, o que é? O que importa é o amor. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu perdi a fé, não em Deus, mas no meu irmão, de que ele se recuperaria. Eu confesso a vocês, irmãos, que eu perdi a esperança no meu irmão de que um dia ele se recuperaria. Eu confesso a vocês que eu perdi o amor ao meu irmão, porque foram muitas lutas. Mas quem ama não desiste. Quem ama tudo suporta. Quem ama é paciente. Quem ama é benigno. O que é benignidade? Age com amor, é a ação do amor. Ser benigno é agir com amor em amor. É o que diz Coríntios. Se eu compreendesse antes, irmãos, que amar é fazer tudo o que eu fiz e aceitar que eu estava agindo por obediência à minha mãe e a Deus, e eu estava amando mesmo não querendo, eu teria menos conflitos e confusão mental de julgamentos da minha própria vida, da minha própria consciência. Porque mesmo você não querendo, mesmo você agindo sem desejar, se você faz o que é obediência ou obedecer, você vai encontrar com o Deus do amor. Obedeçam. Obedeçam. Se diz lá na Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe, obedeçam. Se diz na Bíblia, não adulterarás, obedeçam. Se diz na Bíblia, olha, não procurem cobiçar nada do próximo, obedeçam, porque a obediência te conduzirá inevitavelmente ao encontro com o amor revelado em Deus e em Cristo Jesus. Essas são as realidades que nós temos que aprender em relação ao amor a Deus, em relação ao amor ao próximo. Agora eu quero focar um pouco mais na questão do amor ao próximo. O amor a Deus, obedeçam, porque você obedecendo, você vai encontrar em algum momento da vida, mesmo não querendo, com a revelação máxima do amor que é Deus, em Cristo Jesus. Obedeçam. É o sábado que tem que guardar? Obedeçam. Eu não devo ter outros deuses, outros ídolos, ou situações que me afastem de Deus? Obedeçam.
você vai no final da história encontrar com a maior revelação do amor em Cristo Jesus. A coroa Ele vai te dar como símbolo de que você obedeceu. Mas pastor, e se eu for desobediente? Ele tem amor para te perdoar. Esse é o nosso Deus. Em qualquer circunstância, Ele vai revelar a você o seu amor. E vai te cercar de todas as possibilidades de você reconhecer que Ele é amor. Ellen White diz que quando nós formos aos céus e percebermos que alguns não foram e que ficaram lá, aqui nessa terra, nós vamos reconhecer que realmente Deus foi amor, que Deus agiu com amor, e até mesmo as pessoas que não foram, eles vão dizer, eu não merecia os céus. Até mesmo o juízo de Deus é a revelação máxima do seu amor. Como? Eu não entendo, mas obedeço. Obedeçam. Não crie um sistema religioso que você não tenha que obedecer a Deus, porque a obediência, ou melhor, a desobediência te separa de Deus, te distancia de Deus, e o homem começa a ser autônomo, vai criando as suas próprias leis, os seus próprios pensamentos, os seus próprios juízos, a sua própria maneira de querer ser cristão, e não, há um caminho, obedeçam, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E em relação ao próximo, é possível nós sermos pastor, trabalhar com uma pessoa de dentro de sua casa, sangue do seu sangue? É possível você fazer um culto de despedida de uma morte, de um descanso de um pai, junto com teu irmão, e não amá-lo? É possível isso? Conviver com pessoas que a gente tem dentro de casa, vamos para a igreja juntos, e não amar essa pessoa? Isso acontece? Infelizmente. Infelizmente isso acontece. Quando o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas para as igrejas de Éfeso, de Filipenses, de Corinto, de Roma, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas. Nas cartas que ele escrevia para as igrejas, vocês podem observar aí, de Filipenses, de Colossenses, de Tessalonicenses, ele sempre elogiava o amor dessas igrejas. O amor destas igrejas no carinho que tinham para com ele e também no cuidado que tinham para com os outros. Em todas essas cartas há uma referência e um elogio do apóstolo Paulo ao amor que estas igrejas, que essas cidades tinham no cuidado com ele e no cuidado com os crentes recém-conversos, com as viúvas, com os pobres, com os desamparados, com aqueles que não eram convertidos, com os apostatados. Sempre o apóstolo Paulo ressaltava nestas cartas escritas às igrejas o amor que eles tinham pelo próximo e pelo cuidado com o apóstolo Paulo. Mas, queridos, há uma igreja que o apóstolo Paulo não elogia o amor que ela tem. Há uma igreja que o apóstolo Paulo não escreve elogiando a respeito do amor, pelo contrário, ele diz assim, vocês têm muitos dons, vocês têm muitos talentos, vocês fazem uma obra maravilhosa, mas lhes falta o amor. O apóstolo Paulo diz o seguinte, igreja de Corinto, é a igreja de Corinto, vocês têm até mesmo dons espirituais, olha, frequentar a igreja de Corinto é sentir-se dentro de um contexto de espiritualidade. Mas veja, se não tiver amor, mesmo nessas atitudes espirituais, nada serve, nada importa. Eu não quero ser um pastor que seja um pastor da igreja de Corinto, como um pastor corintiano. Não vou ofender os corintianos aqui, não. Eu não quero ser um pastor que seja um líder de uma igreja que faz de tudo, mas falta-nos ao pastor amor. Não podemos ser, porque de nada disto vale, serve. É hora, queridos, de começarmos a reorganizar os nossos pensamentos e entendermos que o que importa é o amor. A Deus, em primeiro lugar, e a nós mesmos, uns com os outros. Mateus diz o seguinte, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria.
Cuidado com isso. Esse muitos não precisa me incluir e nem incluir a cada um de nós. Não precisa. A iniquidade está aumentando, mas vamos permanecer firmes como a igreja que ama, como filhos de Deus que aceitam a responsabilidade de amar a Deus e ao próximo. Eu quero ler aqui o que eu anotei. Essa semana eu recebi uma frase muito importante, muito interessante, que tem que ver com a relação do amor com o próximo. Eu quero somente ler para não perder o sentido desta frase. Diz o seguinte, eu não estou aqui encontrando não. Aqui. Muitos professos cristãos não estarão nos céus, porque se lá estivessem nos céus, não suportariam conviver com pessoas que Deus perdoou e Deus amou. E eles não amaram e não perdoaram. Dura essa frase. Muitos de nós, até mesmo eu, não suportaria ir para o céu e lá encontrar com pessoas que eu não suporto. Mas o que essa pessoa está fazendo aqui no céu? Amigo, Deus perdoou. Deus amou. O problema é ele com Deus. Mas este teólogo diz o seguinte, que daí esses cristãos não vão ao céu, porque se fossem, ia dizer assim, Deus, esse aí o senhor não podia amar, eu conheço a vida dele, aquilo ali, se eu não sabia nada disso do que ele fazia lá na terra, Senhor Deus, Deus vai dizer assim, eu o amei. Nós não podemos ser esse tipo de cristão que não suportaria outros irem aos céus, porque nós não amamos e perdoamos o nosso próximo. E queridos, o que a Bíblia nos revela, o que o Espírito de Profecia nos revela é o seguinte, que Deus não pode revelar os seus dons e não pode batizar com o Espírito Santo uma igreja que não ama, que não ama. Precisamos dos dons do Espírito Santo para terminarmos a obra de Deus? Precisamos. Nós temos que clamar para que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros, porque parece que com o amor a Deus nós resolvemos, mas quando envolve a questão do amor ao próximo, não podemos deixar que o amor desapareça, que o amor se esfrie. Não podemos deixar que no nosso ambiente de convivência, na igreja, em casa, no trabalho, nós sejamos indiferentes ao próximo, frios ao próximo, porque Deus jamais vai abençoar uma pessoa, um povo, uma igreja, uma casa que não exale o perfume do amor em seu ambiente, em seu lar. Isso quem diz é Ellen White. Deus jamais vai abençoar uma igreja, Deus jamais vai abençoar um povo, Deus jamais vai abençoar uma casa que não exale o perfume do amor. Nós precisamos de bênçãos, mas para termos bênçãos, nós temos que amar, aprender a amar. 1 João capítulo 3, versículo 18, nos diz o seguinte, não amemos somente de palavra, nem de língua, mas por ação e amar em verdade. O amor na Bíblia não é apenas um princípio, um sentimento, o amor na Bíblia é uma ação, é uma atitude. Diz a palavra de Deus, que o mundo lá fora nos conhecerão, nós seremos conhecidos no mundo lá fora, se nós manifestarmos o amor que Deus tem por nós ao nosso semelhante. O mandamento maior é amem-se uns aos outros como eu vos amei. Muitos, infelizmente, amam mais coisas do que pessoas. Jesus confrontava o homem e dizia assim, você quer ir para o céu? Para o jovem rico, vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Porque ele sabia que tem pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Uma pessoa que não ama o próximo não pode entregar, Deus não pode entregar o seu poder a ele.
Uma pessoa que não ama o próximo, Deus não pode ungir essa pessoa, Deus não pode oferecer o poder do Espírito Santo a ele. Diz a serva do Senhor, uma pessoa que não ama o seu próximo não deveria ser nem líder da igreja. Já pensou se nós usássemos esse critério nas comissões que nós temos? Alguém que você não ama? Eu não amo, nem eu poderia ser pastor. Então, irmãos, nós temos que avaliar, porque se nós não amamos, nem líderes da igreja deveríamos ser. Vamos amar mais e julgar menos as pessoas. Vamos ser cordiais uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Eu estou pregando esse sermão para mim, porque até as 2 semanas atrás, antes de entrar no tanque do batismo para batizar o meu irmão, eu não tinha esse sentimento de amor por ele. E aí a Bíblia nos fala de que vale tudo isso se você não tem amor pelo seu irmão. A Bíblia diz, o amor é paciente. Vamos ter paciência com os que erram. Vamos ter paciência com aqueles que querem acertar e não conseguem acertar e erram mais uma vez, e erram de novo, porque em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz, o amor é paciente. Tenha paciência. Eu não tenho paciência, quem tem paciência lá em casa é o Mara. Quando o Kevin e o Kenny começam aí eu perco a paciência logo. Meu Deus, me ajude a ter paciência. Porque o amor que eu preciso para ser usado por Deus é paciente. Você não fez certo, você errou. Paciência, paciência. A Bíblia diz que o amor é benigno. O que é ser benigno? É agir em amor, é fazer por amor, que as nossas motivações sejam sempre por amor. A igreja de Corinto, irmãos, tinha todos os dons espirituais, mas lhes faltava amor. E o apóstolo Paulo diz, não vale nada, não serve nada. O amor não arde em ciúmes. Quantas pessoas têm ciúmes da amizade de um com o outro, da esposa com uma outra amiga, de um amigo com o esposo com outro amigo? Não, calma. Vamos diminuir essa força do ciúme entre nós. O amor não se ufana, diz a palavra de Deus, ou seja, não faz e diz assim, eu fiz. Faz, olha, você percebeu? Eu não apareci, mas fui eu que fiz. O amor não tem essa linguagem. O amor ele faz e olha, a pessoa se omite, se oculta. A palavra de Deus nos diz, o amor não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente. Quantas pessoas se conduzem inconvenientemente, que nem é agradável ficar com ela em algum ambiente, porque é tanta inconveniência de falar mal um do outro, de criticar o outro, de falar mal de pessoas. Isso é inconveniente, isso não faz parte daqueles que querem amar a Deus e ao próximo. O amor não se preocupa com seus interesses pessoais. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Mas eu consegui, olha, daquele ali eu me vinguei. Essa justiça humana não serve para nada, queridos. Mas pisou no meu calo, eu pisei no dele também. E devolvi com um troco. Não é o amor que nós precisamos. Não é o sentimento, a atitude que precisamos ter. Diz a Bíblia, o amor não se alegra com injustiça, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor em tudo espera, o amor em tudo suporta. Não é fácil, mas é o objetivo e o alvo que Deus nos deixou para alcançarmos como cristãos. Como amar? Uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho meu filho, ele tem roubado, ele tem trazido coisas da casa da avó dele, da casa dos tios dele. Pastor, ele está crescendo no sentimento de roubar as pessoas, de roubar as coisas. O que eu faço? A única palavra que eu disse, corrija com amor, amem. Ellen White tem uma
frase que eu gosto sempre de lembrar, que diz que quando vamos corrigir os nossos filhos que erram, nós não deveríamos gritar, como muitas vezes eu faço. Porque gritos, diz Ellen White, é como pedra batendo em pedra. E não há sentimento de amor quando nós gritamos. A não ser por uma situação de socorro, de emergência, mas na educação, na correção, o livro Lar Cristão diz o seguinte: usem palavras dóceis, até mesmo para corrigir. Use o amor. Queridos, eu quero caminhar para a conclusão, lendo a parte deste capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu quero ler com vocês uma parte que diz o seguinte, versículo 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amar é sobremodo excelente, amigos. Vamos amar, é muito bom amar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Eu quero destacar essa frase aqui, porque eu lia, mas não pesquisava esta frase. E eu fui pesquisar o que tem a referência o amor com um bronze que soa e um símbolo que retine. Na época da igreja de Corinto, irmãos, quando o apóstolo Paulo elogiou todos os dons e os talentos e a capacidade daquela igreja, mas não elogiou o amor que faltava neles, porque eles não tinham amor, naquele período, naquela época, a igreja de Corinto, a cidade toda, era muito pagã. E serviam a vários deuses pagãos. Um dos deuses que eles serviam eram os deuses das orgias. A palavra que se usa dos bacanais. A promiscuidade muito forte naquela cidade. E daí, irmãos, quando tinha esses cultos a estes deuses pagãos, aonde sacrificavam crianças, eu não queria falar aqui muito, irmãos, mas, sabe, a pessoa vomitar e voltar a comer o próprio vômito, era o tipo de culto que eles faziam. Vomitavam ao máximo. Desculpa, irmãos, mas é a linguagem, e todos numa bacia só. E aí você pode imaginar. Eram esses cultos, que extremo. Daí, quando tinha esses tipos de cultos, tocava-se então os símbolos. Alguns sons identificava que era o culto a uma divindade pagã, outros para outra divindade pagã. E aí toda a cidade sabia que haveria então cultos aos deuses pagãos. O apóstolo Paulo, quando fala sobre símbolos e sinos que soam, está dizendo o seguinte: olha, a igreja, o cristão, o pastor, sabe, que prega, que jejua, que trabalha batizando, que faz o que for na vida espiritual, se não tiver amor, sabe o que significa? É igual o sino dessas igrejas pagãs, que chamam os pagãos para ir fazer culto aos deuses pagãos. Não tem valor. Eu não quero ser, irmãos, um símbolo que tem, e a cada sábado traz um povo para aqui, voltar para casa sem amor, porque esse é o culto pagão. Sai da casa de Deus e volta para casa do mesmo jeito que entrou. Não podemos. Então, cultuar a Deus, ter dom de línguas, ter proeminência em falar, ser um pastor e assim assado daquele jeito, o melhor que for. Mas se não tiver amor, é como o sino que toca para irmos cultuar aos deuses pagãos. Não serve para nada. Eu não tenho sino para tocar, mas eu quero dizer a você, todos os sábados, às 9h30 da manhã, nós começamos um culto a Deus.
todo sábado, na hora do culto, que você chegou, o sino já foi tocado. Ah, pastor, que aplicação chula. Não. Não. Porque quando um sino de qualquer situação toca lá fora, e se você não chega a tempo, você fica de fora. Aqui as coisas são para Deus. Ah, então para Deus eu posso... Não. Venha para a casa de Deus. Eu morei do lado de uma igreja católica e eu conheço os símbolos todos tocando. Tem, tem. O da morte é tum, tum. Aí é ter velório. Eu era criança, eu tremia de medo. Quando era a missa, aonde o padre principal da paróquia, o arcebispo está, era tlém, 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 a felicidade, tocava lá, blém, blém, blém. Aí todo mundo sabia que era o arcebispo que está ali naquela igreja. Eu morei colado de muro com a igreja católica. Quando tocava o sino, irmãos, para as festas quermesses da igreja católica, era um outro tipo de sino. Era mais alegre do que quando o arcebispo ia vir pregar. E quando esse sino tocava, era o tempo que mais enchia a igreja católica, dentro e fora. Mas há um sino que o Senhor deseja tocar em minha vida e na sua vida, aonde Ele diz o seguinte: ame o próximo, ame o semelhante, ame o teu irmão, ame aquele até mesmo da tua casa. Há muitos que estão procurando referências de amor e não estão encontrando. Conta-se uma pequena ilustração de que Jesus, depois que fez a sua obra, o seu ministério aqui na terra, foi para os céus, e quando estava chegando nos céus, um anjo veio e disse assim: mas Senhor, o Senhor cumpriu a sua missão, e agora, se os apóstolos falharem, se os cristãos falharem, o Senhor tem algum outro plano, um segundo plano? Diz que o Senhor olhou para o anjo e disse assim: não, eu não tenho um segundo plano. Eu não tenho uma segunda chance. Eu deixei todo o meu amor nas mãos dos meus filhos. Agora é com eles. Agora é comigo e com você, irmão. A responsabilidade de ampliarmos o reino de Deus está em nossas mãos, e o que devemos espalhar, o que é? Amor. O que devemos colocar à disposição de todos, para todos, nesta igreja, é o amor. Diz essa pequena ilustração que o anjo chegou: mas Senhor, e se os cristãos falharem? O Senhor Jesus olhou para ele e disse: olha, não tem outro plano, está nas mãos deles. Se falharmos, irmãos, é porque nós não distribuímos o amor que Deus nos deixou e ofereceu para mim e para você. Ellen White escreveu: a igreja é o instrumento de Deus apontado para a salvação do homem. A ela, a sua igreja, Deus deixou o seu amor, o evangelho do amor. A igreja, ela foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho do amor ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo a plenitude e a suficiência do amor de Cristo. Aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça e amor de Cristo. E ela, pela igreja, será seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades dos céus, a final e ampla demonstração do amor. A responsabilidade agora, irmãos, de espalhar amor é de quem? Dos anjos? É minha e sua. Vamos amar, irmãos, sobre todas as coisas, a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Sabe aquela frase que diz assim, cada um por si, Deus por todos? Eu aprendi essa semana que essa frase não deveria ser dita e nem pensada assim, desta forma, nesse sentido, pelos cristãos. Eu aprendi que nós deveríamos estar dizendo o seguinte:
Deus, aliás, nós por Deus e Deus por todos. Nós por Deus, ou todos por Deus, e Deus por todos. Quando nós nos unimos por Deus, com amor, agindo em amor, Deus está por nós. Quando a igreja diz assim, cada um por si, Deus por todos, a igreja não vai alcançar o sentido do verdadeiro amor. Como você pensa que seria uma igreja se a prioridade dos membros fosse amar uns aos outros verdadeiramente? Seria bom? Diz Ellen White que se isso acontecesse, o amor de Deus em nós produziria frutos. E aí então, irmãos, Jesus Cristo viria buscar-nos. O que mais importa é o amor. Amem mais, julguem menos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Alguém escreveu a seguinte frase: amar verdadeiramente ao próximo é dizer a Deus em oração: Senhor, trata-me amanhã como eu tratei o meu próximo hoje. Já pensou se nós orássemos assim, Deus agisse de forma como tratamos o nosso próximo conosco? Senhor, me trate amanhã como eu tratei o meu próximo hoje. Querida igreja, é tempo de amarmos uns aos outros. Não estou dizendo que você não ama, mas eu quero ressaltar a grande importância deste mandamento. O primeiro maior, amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo fez uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mais uma vez, Pedro respondeu, e mais uma vez Jesus Cristo perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Os meus filhos precisam ver em mim que eu os amo. Os meus filhos precisam se sentir seguros, protegidos dentro de casa, não pela qualidade que eu tenha, o sustento financeiro, mas porque eu amo. Porque um filho que sai de casa como filho pródigo e volta para casa é porque ele sentiu falta, o filho pródigo sentiu falta dos bens, sentiu falta do conforto, da comida, fez parte, ele sentiu também, mas ele voltou porque tinha um pai de braços abertos. Vamos amar sobre todas as coisas, a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Eu voltei lá do Espírito Santo, irmãos, desejoso de amar mais e mais o meu irmão, que durante 30 anos eu gostava dele, eu tinha simpatia por ele. Eu gostava dele até como uma pessoa legal, que quando não estava drogado era gente boa, mas quando estava drogado, na abstinência, era terrível. Mas lá eu aprendi a lição, dentro do tanque de batismo, e antes de entrar, nós conversamos muito, eu e meu irmão, que eu não posso ser um pastor que tenha dons, até mesmo espirituais, mas que não tenha amor ao meu próprio irmão. Porque se eu for assim, queridos, eu serei como um sino que soa para convidar a vocês todos para cultos o quê? Pagãos. Não culto ao verdadeiro Deus de amor. Saiamos daqui hoje motivados a reconstruir a base que tem que ser do nosso cristianismo, de nossa vida cristã, amar ao nosso próximo. Quem ama não julga, quem ama tem paciência, quem ama não critica, quem ama não condena, quem ama, ama. Quem ama, ama. E no exercício do amor, para a gente alcançarmos a revelação máxima do amor, está a palavra obediência. Tá? Isso é para mim e para vocês também, jovens, adolescentes. Obedeçam. Obedeçam.
Porque no caminho da obediência você vai encontrar a revelação máxima do amor de Deus por você e por mim, por nós. Quanto ao próximo, ame tanto o teu próximo, que não seja necessário você ir para os céus ou não ir para os céus, porque se você estivesse lá e visse um irmão que você não ama, você diria para ele assim, esse cara não tem que estar aqui não. Muitos serão perdoados, Deus os levará para os céus, e outros ficarão porque não suportariam encontrar alguém lá em cima que ele não amou, que ele não perdoou. Muitos casamentos hoje estão se destruindo por falta da manutenção do amor a Deus e amor ao próximo. São 380 mil separações que acontecem no primeiro semestre, só na cidade de São Paulo, por ano, 380 mil por semestre. E desses 380 mil, eu vou contar para vocês, não é por incompatibilidade de sentimentos, é por violência doméstica. 380 mil casamentos se desfalecem, acabam em São Paulo nos 6 primeiros meses por causa da violência doméstica. Não é porque, não gostei da esposa, não gostei do marido, e não se dá bem, vamos separar, não. Por motivo de violência doméstica. Falta amor. Precisamos levantar o amor como bandeira do caráter de Cristo Jesus e da manifestação do maior amor de Cristo a cada um de nós. Assim como Ele nos amou, amemos uns aos outros. É o meu desejo, é a minha oração para todos nós, como igreja, como pastor, amar a cada um de vocês. Eu não quero fazer aqui uma declaração de amor, porque eu ficaria muito aquém do que a tia falou aqui para o Arnaldo no dia do seu casamento, né, tia? Eu não sei falar, mas eu precisava daquela carta lá para falar para Elmar algumas vezes, viu, tia? Acho que uma das expressões mais próximas hoje do amor está ali, né, a tia, né, e o Arnaldo. Está ali sempre junto, quem anda está junto. Qual uma virtude que você mais gosta de uma pessoa para você estar perto dele? Não é porque ele te dá dinheiro, porque cansa de te dar dinheiro. É o amor, você está perto de quem você ama, porque você gosta de estar perto de quem você ama. E as crianças, os adolescentes, os jovens gostam de estar perto de quem eles amam. Eles são sinceros e verdadeiros. São puros. Então vamos amar sobre todas as coisas. É o meu desejo, é a minha oração para a minha vida pessoal, tá bom? E a nós como igreja, que nunca sejamos igreja de Corinto, que não haja corintiano aqui dentro dessa igreja, tá bom? Que haja somente flamenguista, é isso? Não, né? Nada a ver com futebol. Amar sobre todas as coisas. Vamos cantar? Eu separei Com Amor no Lar. Não sei se vocês aí chegaram a 554, ou 454, perdão. Sábado que vem nós vamos aqui ouvir as expressões de amor às mães. As nossas crianças estão se preparando para isso. Como é bom termos a comparação do amor verdadeiro e sincero de uma mãe. 454. Vem entre nós morar. Vem, ó Jesus, entre nós. Eu falei trocado, falei o título. Eu falei amor no lar, mas vem entre nós morar. 454, perdão. Eu cantava esse hino no pôr do sol e nos cultos de manhã da minha casa. Vamos cantar juntos? Vamos ficar de pé? Senhor abençoe.
se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Querido Deus e Pai, ensina-nos a amar como o Senhor deseja que amemos a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ó Pai. Se estamos falhando, corrija-nos, Senhor Deus. Se estamos evitando nos aproximar uns dos outros no relacionamento com o próximo, porque não queremos nos comprometer, não queremos nos relacionar, não queremos ampliar o nosso grau e nível de amor, ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos lembrar que a Tua igreja foi a ela confiada, Senhor Deus, a responsabilidade de espalhar o amor, de viver em amor, de agir em amor, Senhor Deus. Que possamos ser esta igreja, que possamos ser como pessoas, cristãos que amam verdadeiramente a Deus e ao nosso próximo. Leve-nos para casa, Senhor Deus, e que lá já esteja a presença dos Seus santos anjos, que lá já esteja também a presença do amor de Deus em nossa casa e no coração de cada pessoa de nossa casa, Senhor Deus. Que possamos sair daqui desta igreja hoje, transbordando em amor. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.